Oi, nessa revisão irei falar sobre teoria do contrato social. Vou começar falando sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele diz que o indivíduo, ele nasce e ele é egoísta e vive com medo. Por que ele vive com medo? Porque o direito natural é a vida. E para cada uma dessas pessoas, cada um dos indivíduos, defender esse direito natural, que é a vida, a pessoa ela vai buscar de todas as maneiras para se proteger. E nisso vai gerar a guerra de todos contra todos. Em Hobbes, o estado de natureza não há propriedade privada. Hobbes ele adota o estado absolutista, centralizar a soberania em uma única instituição, em uma única pessoa. E aí ele fala sobre o contrato social, que é um indivíduo transferir o seu direito natural, que é a vida, para o Estado. E o Estado ele irá garantir a segurança, a liberdade, a igualdade, a educação pública e a propriedade material. Esses são os 5 objetivos do Estado para o Estado garantir. Se o Estado não garantir a segurança, volta ao estado de natureza. E o que é o estado de natureza? É a guerra de todos contra todos. Aquela situação onde não tem normas, não tem leis, que todo mundo rola briga e quer as terras dos outros, uma maior confusão. Então, Hobbes fala que tendo alguém para controlar a situação, organizar, não vai acontecer essa confusão toda. Agora vamos falar sobre Locke. Locke fala que o estado de natureza das pessoas, elas terem a tendência a serem boas. Em Locke, ele fala sobre 3 direitos naturais, que é a vida, a propriedade privada e punir. Ele também fala que há leis da natureza e as leis de Deus. E essas leis, elas não sofrem influência do ser humano. Quando Locke fala sobre a propriedade privada, que ele acha importantíssimo, diferente dos outros, diferente de Hobbes, diferente de Rousseau, que daqui a pouco a gente vai falar, Locke, ele defende bastante a questão da propriedade privada, que tendo a propriedade privada, o outro indivíduo, ele vai reconhecer o limite do outro. Todos reconhecem o território do outro e um não invade o que é o do outro. Quando ele fala na questão da punição, é que essa punição ela deve ser proporcional. Tipo, tá lá eu no meu território, na minha propriedade, e eu simplesmente resolvo invadir a propriedade do outro e arrancar uma árvore. E o outro vem e me mata. Não pode, isso não pode. Locke fala que a punição ela deve ser proporcional. Então, se eu arranquei a árvore do meu vizinho, o meu vizinho vem arrancar a árvore do meu gato está miando, enfim. O vizinho ele vem arrancar a minha árvore, deve ser proporcional. Locke fala que o ser humano ele não é livre pelo fato de não ter criado leis às quais ele não participou e se submete. Ele também fala que o Estado só vai existir para garantir o que o indivíduo já tem no seu estado de natureza. E Locke fala sobre a separação de poderes. Essa separação de poderes vai servir para limitar o poder do Estado, para impedir que o Estado não tire a liberdade individual. E aí tem 3 poderes,
que é o executivo, o legislativo e o federativo. O executivo vai administrar, o legislativo vai criar leis, que vai também possuir um parlamento, que vai representar o povo, que terá eleições, e tem o federativo, que ele é responsável pelas relações internacionais, por cuidar de guerras e tentar fazer a paz reinar. O Estado ele só vai intervir quando for realmente necessário, quando houver conflitos. Então, em Locke, o principal dever do Estado é garantir a liberdade individual. Agora falar sobre Rousseau. Rousseau fala no seu Estado de Natureza que o homem ele nasce bom e a sociedade o corrompe. Rousseau também fala que a propriedade privada ela vai gerar desigualdade. E aí ele fala que para evitar o conflito vai ser criado um estado de sociedade, que para ele esse estado de sociedade não é algo bom. Que ele fala sobre a liberdade falsa, pois não é o indivíduo que define, é o outro que define por ele. E ele fala também sobre a igualdade falsa, pois só existe na lei e não na prática. E aí ele fala do contrato social, que é sair do estado de sociedade e entrar no contrato social, que é algo bom. E ele fala da implantação de uma democracia direta. O indivíduo ele participa do processo da criação da lei, a qual ele vai se submeter, e todos participam desse processo. E Rousseau, o poder, quem é o soberano é o povo.